Respira fundo por um instante. Agora me diz uma coisa. Você já parou para pensar que tudo o que você é, tudo o que você toca, tudo o que você sente, começa em algo invisível demais para ser imaginado? Enquanto você escuta essa voz, enquanto esse som atravessa seus ouvidos, existe um universo inteiro acontecendo dentro de você. Um universo silencioso, estranho, probabilístico. Um universo onde as regras que a gente aprende na escola simplesmente não se aplicam. E é exatamente para lá que a gente vai agora. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Estúdio Quântico. Esse é mais um episódio da nossa playlist Relaxando Consciência, um espaço para desacelerar a mente enquanto a curiosidade continua acordada. Aqui a ciência não grita, ela sussurra. Antes da gente começar essa viagem, que vai do interior de um átomo até as maiores estruturas do cosmos, já deixa aquele gesto simples que ajuda demais o canal. Se inscreve, deixa o like e compartilha esse episódio com alguém que gosta de ciência, mistério e boas perguntas. Isso ajuda o Estúdio Quântico a continuar existindo e chegando mais longe. Agora, vamos começar devagar. A nossa jornada de hoje se chama A Grandeza Oculta do Universo, viagem do microscópico ao imenso. E ela começa no menor palco possível, um mundo onde o sólido deixa de ser sólido. Tudo que você chama de sólido, a mesa, o chão, seu corpo, é na verdade quase todo feito de vazio. Isso não é metáfora, é descrição literal. Se você pudesse ampliar um átomo até ele ter o tamanho de um estádio de futebol, o núcleo ficaria lá no centro, pequeno como uma bolinha de gude. Todo o resto seria espaço vazio, ocupado apenas por probabilidades, não por objetos definidos, mas por chances. E é aqui que a nossa intuição começa a falhar. No mundo macroscópico, as coisas estão onde estão. Um livro sobre a mesa tem 100% de chance de estar ali. Mas no mundo microscópico, essa certeza simplesmente não existe. O que existem são funções de onda, descrições matemáticas que não dizem onde algo está, mas onde ele pode estar. Um elétron, por exemplo, não orbita um núcleo como um planeta gira em torno do Sol. Essa imagem é confortável, mas enganosa. O elétron existe como uma nuvem difusa de possibilidades. Ele não tem uma posição definida até que algo o obrigue a escolher. E esse algo é a medição. Quando o olhar muda a realidade. Aqui entra um dos conceitos mais desconcertantes da ciência moderna: o colapso da função de onda. Enquanto ninguém mede, enquanto ninguém observa, o elétron existe em superposição. Ele está aqui e ali ao mesmo tempo. Não porque ele se divide fisicamente, mas porque a própria realidade, nesse nível, não escolheu um estado único. Só quando ocorre uma interação, um instrumento, uma partícula, um detector, é que o sistema decide. A superposição colapsa. Uma possibilidade vence. As outras desaparecem. Isso não é opinião. É o que os experimentos mostram repetidamente. E essa ideia incomodou profundamente alguns dos maiores físicos da história. Incerteza não é ignorância. Werner Heisenberg foi um dos primeiros a encarar essa estranheza de frente. Ele formulou o princípio da incerteza, que diz algo simples e perturbador. Não é possível conhecer ao mesmo tempo e com precisão absoluta certas propriedades de uma partícula. Posição e momento. Por exemplo, quanto mais precisamente você mede onde uma partícula está, menos você sabe sobre para onde ela vai. E quanto mais você tenta entender seu movimento, mais borrada fica a sua posição.
Isso não acontece por limitação tecnológica. Não é falta de instrumentos melhores. É uma característica fundamental da natureza. A realidade, no nível quântico, é borrada por definição. E talvez a parte mais intrigante disso tudo seja perceber que essa incerteza não é um detalhe irrelevante. Ela sustenta o funcionamento do próprio universo. Sem ela, átomos colapsariam, estrelas não brilhariam e a matéria como conhecemos não existiria. Partículas que conversam à distância. Agora vamos dar mais um passo rumo ao estranho. Imagine duas partículas que interagem de alguma forma. Depois dessa interação, elas se separam. Uma vai para cá, outra vai para lá. Anos-luz de distância, se for o caso. Mesmo assim, elas continuam ligadas. Esse fenômeno é chamado de emaranhamento quântico. Quando duas partículas estão emaranhadas, o estado de uma depende diretamente do estado da outra. Se você mede uma aqui, a outra responde instantaneamente, não importa a distância. Einstein odiava isso. Ele chamou o emaranhamento de ação fantasmagórica à distância. Para ele, a ideia de que algo pudesse influenciar outra coisa instantaneamente violava tudo o que a física clássica defendia. Mas os experimentos venceram a intuição. O Teorema de Bell, formulado em 1964, mostrou que não dá para explicar esses resultados assumindo que as partículas já carregavam respostas prontas. A natureza realmente se comporta de maneira não local. O universo, em sua camada mais profunda, parece menos um conjunto de objetos separados e mais uma teia única de relações. E isso muda tudo. Se tudo é estranho, por que o mundo parece normal? Talvez você esteja se perguntando agora. Se tudo é feito de partículas malucas, probabilísticas, indecisas, por que eu não atravesso paredes? A resposta está nos números. Um ser humano é feito de algo em torno de 7 bilhões de bilhões de bilhões de átomos. São 27 zeros depois do número 7. Cada partícula tem uma chance minúscula de fazer algo improvável, como atravessar uma barreira. Mas a chance de todas fazerem isso ao mesmo tempo é tão absurda que pode ser ignorada. O mundo clássico emerge da média estatística de trilhões de eventos quânticos. O estranho se dilui no grande número. A incerteza vira estabilidade. A probabilidade vira solidez. E ainda assim, lá no fundo, o mundo nunca deixou de ser quântico. Uma pausa rápida. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se essa viagem está te ajudando a olhar o mundo com outros olhos, aproveita agora para deixar o like e se inscrever no canal. E comenta aí, o que mais te fascina no mundo quântico? A incerteza? O emaranhamento? A ideia de que a realidade só decide quando é observada? Isso ajuda o estúdio quântico a continuar explorando esses temas com calma e profundidade. Respira de novo, porque na próxima parte, a gente vai avançar ainda mais fundo na construção da matéria. Entender como dessas nuvens de probabilidade surgem moléculas, química, água, DNA e como o universo aprende a se organizar. Se na primeira parte da nossa viagem a gente mergulhou no mundo quântico, agora é hora de observar algo quase mágico acontecendo: a passagem do caos probabilístico para a organização. É aqui que o universo começa a aprender a construir. Porque apesar de toda a estranheza dos elétrons indecisos, das partículas emaranhadas e das funções de onda que só existem como possibilidade, a realidade encontra um jeito de se estruturar. E esse jeito tem nome:
átomos se ligando a outros átomos. Quando a matéria começa a conversar, um átomo sozinho é interessante. 2 átomos juntos já contam uma história. 3, 4, dezenas, aí surge uma linguagem inteira. A química nada mais é do que isso. A maneira como os átomos conversam entre si por meio dos elétrons. Eles compartilham, emprestam, disputam. Não por vontade, claro, mas porque as regras quânticas permitem e às vezes favorecem essas interações. Quando 2 átomos se aproximam, as nuvens de probabilidade de seus elétrons começam a se sobrepor. Se a configuração for estável o suficiente, nasce uma ligação química, e dessa dança silenciosa emergem moléculas. Água, oxigênio, glicose, DNA. Tudo isso é consequência direta das leis quânticas que pareciam tão abstratas minutos atrás. É bonito pensar que a vida não surge apesar da mecânica quântica, mas por causa dela. A química como a linguagem do amor do universo. Existe uma metáfora comum entre divulgadores científicos, dizer que a química é a linguagem do amor do universo, e ela funciona surpreendentemente bem. Quando 2 átomos formam uma ligação, eles fazem isso porque juntos ficam em um estado de menor energia do que separados. Em outras palavras, é mais confortável existir em conjunto do que isolado. Moléculas são acordos estáveis firmados no nível quântico. E quando essas moléculas começam a se organizar em estruturas cada vez mais complexas, surgem padrões, reações, metabolismo, informação. O DNA, por exemplo, é uma molécula extraordinariamente longa e delicada, construída com base em ligações químicas extremamente específicas. Pequenas variações nessas ligações mudam completamente o funcionamento do sistema. Nada disso seria possível se o mundo microscópico fosse rígido demais. A incerteza quântica, mais uma vez, não é um defeito, é um recurso. Do invisível ao cotidiano. Agora, faz uma pausa mental e olha ao seu redor. Tudo o que você vê, paredes, árvores, cidades, é feito das mesmas partículas fundamentais que obedecem às regras estranhas que a gente descreveu antes. A diferença é a escala. Quando você junta trilhões de átomos, os efeitos quânticos individuais desaparecem na média. O comportamento coletivo se torna previsível. É aí que surgem as leis clássicas. A física de Newton, a ideia de trajetória, de velocidade bem definida, de causa e efeito claros. O mundo cotidiano é uma ilusão estatística extremamente estável. Mas por baixo dessa estabilidade, o universo continua vibrando em probabilidades. Uma luz que não decide o que é. Agora vamos falar de algo que acompanha a humanidade desde sempre: a luz. Por muito tempo a discussão foi simples: a luz é uma onda ou é uma partícula? Durante séculos, essa pergunta dividiu físicos brilhantes. Alguns defendiam a ideia de partículas de luz, outros de ondas que se espalham no espaço. A resposta moderna é mais estranha do que qualquer um imaginava. A luz é as duas coisas, mas não ao mesmo tempo da maneira clássica. Ela se comporta como onda ou como partícula, dependendo de como você observa. Quando você faz experimentos de interferência, a luz age como onda. Quando você mede energia e impacto, ela se comporta como partícula, o fóton. Não é que a luz decide se disfarçar, é que a própria natureza não se compromete com uma descrição única. E isso vale não só para a luz, mas para toda a matéria. Ondas que constroem a realidade. Elétrons também exibem interferência, moléculas grandes também. Experimentos já mostraram comportamento ondulatório em estruturas surpreendentemente complexas. Isso reforça uma ideia poderosa. Talvez o universo seja, em sua essência, um conjunto de campos vibrando. As partículas seriam apenas manifestações localizadas dessas vibrações. Na teoria quântica de campos, cada tipo de partícula tem um campo correspondente que permeia todo o espaço. O elétron é uma excitação no campo do elétron. O fóton é uma excitação no campo eletromagnético. O que chamamos de vácuo não é vazio, é um palco cheio de atividade silenciosa. Flutuações do nada. Mesmo quando não há partículas visíveis, os campos continuam lá, e eles flutuam. Essas flutuações do vácuo fazem partículas aparecerem e desaparecerem espontaneamente, por tempos extremamente curtos,
Elas não violam a conservação de energia porque pegam emprestado energia por intervalos permitidos pelo princípio da incesteza. O nada nunca é completamente nada. E, ironicamente, essas flutuações minúsculas tiveram um papel gigantesco na história do universo. A ponte para o cosmos. Agora, aos poucos, nossa viagem começa a sair do microscópico e ganhar escala. As mesmas leis que regem elétrons e fótons também moldam estrelas, galáxias e o próprio espaço-tempo. Aqui entra uma das ideias mais elegantes já criadas pela mente humana, a relatividade geral. Albert Einstein nos mostrou que a gravidade não é exatamente uma força no sentido tradicional. Ela é a curvatura do espaço-tempo causada pela presença de massa e energia. Imagine o universo como um tecido elástico. Corpos massivos deformam esse tecido. Outros corpos se movem seguindo essas deformações. Isso é a gravidade. Planetas orbitam estrelas não porque são puxados, mas porque estão seguindo os caminhos curvos do espaço-tempo. Quando a luz se curva. Se a gravidade curva o espaço, ela também curva o caminho da luz. E isso gera um dos fenômenos mais impressionantes da astronomia moderna, as lentes gravitacionais. Quando a luz de uma galáxia distante passa por um aglomerado massivo de galáxias, seu caminho é distorcido. O resultado são imagens ampliadas, duplicadas ou transformadas em arcos luminosos. Essas lentes funcionam como lupas cósmicas naturais. Graças a elas, conseguimos observar galáxias extremamente distantes, formadas pouco depois do Big Bang. Mais uma vez, algo que parecia abstrato, a curvatura do espaço-tempo, se transforma em ferramenta concreta de observação. Ondas no próprio tecido do universo. E se massas em movimento deformam o espaço-tempo, o que acontece quando eventos violentos ocorrem? Colisões de buracos negros, por exemplo. A resposta são as ondas gravitacionais. Essas ondas são literalmente ondulações no tecido do espaço-tempo, viajando pelo universo à velocidade da luz. Elas foram previstas por Einstein há mais de um século e só recentemente detectadas diretamente. Quando chegam à Terra, essas ondas distorcem o espaço em quantidades minúsculas, menores que o tamanho de um próton, mas suficientes para serem medidas com instrumentos incrivelmente precisos. É impressionante pensar que ao detectar uma onda gravitacional, estamos sentindo um evento ocorrido bilhões de anos atrás em outra região do cosmos. Uma pausa no caminho. Se você está curtindo essa viagem tranquila pela ciência, aproveita esse momento para deixar o like e se inscrever no canal se ainda não fez isso. E comenta, qual parte dessa história mais te surpreende até agora? A química da vida? A luz que se curva? As ondas do espaço-tempo? Seu comentário ajuda muito a manter esse espaço vivo. Respira fundo mais uma vez, porque na próxima parte a gente vai abrir ainda mais o zoom. Vamos sair do domínio das leis fundamentais e explorar o sistema solar, as escalas planetárias e, por fim, a expansão do próprio universo, até onde a observação alcança e além. O universo começa a ficar visualizável. Ainda assim, não perde o mistério. Pelo contrário, quanto maior a escala, mais silencioso e impressionante tudo se torna. Então imagina que a gente está se afastando, lentamente, não em velocidade de foguete, mas em pensamento. Como se o zoom da realidade estivesse sendo aberto, pouco a pouco. E o primeiro grande cenário que aparece é o nosso sistema solar. Um ponto de fogo em meio ao vazio. No centro dessa história está o Sol, uma estrela comum, de tamanho médio, em uma galáxia comum. Mas para nós, absolutamente tudo. O Sol concentra mais de 99% da massa do sistema solar. Ele é uma esfera gigantesca de plasma, onde núcleos de hidrogênio se fundem, formando hélio, liberando uma quantidade absurda de energia. Essa energia viaja pelo espaço por milhões de quilômetros até alcançar a Terra e leva cerca de 8 minutos para chegar até aqui. Ou seja, quando você sente o calor do Sol no rosto, está sentindo o passado. Sem essa estrela relativamente estável, nada do que conhecemos como vida seria possível. Ela define ritmos, climas, ciclos biológicos. Ela ancora os planetas em órbitas quase circulares, em um delicado equilíbrio gravitacional. Mundos diferentes, mesmas leis. Ao redor do Sol orbitam planetas extremamente diferentes entre si.
Mercúrio, pequeno, quente, quase sem atmosfera. Vênus, envolto por nuvens densas e um efeito estufa extremo. A Terra, com água líquida, placas tectônicas, vida. Marte, frio, seco, mas cheio de pistas sobre um passado mais úmido. Depois vêm os gigantes gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Mundos imensos compostos majoritariamente de hidrogênio e hélio, com campos gravitacionais tão fortes que moldam o comportamento de luas, anéis e até cometas. Cada planeta é um laboratório natural, onde as mesmas leis da física se manifestam de formas diferentes. A gravidade que curva o espaço-tempo aqui também curva lá. Os átomos que vibram aqui também vibram lá. A química que constrói moléculas aqui também existe em nuvens interestelares. A diferença é o contexto. Luas que desafiam expectativas. E se os planetas já são fascinantes, as luas conseguem ser ainda mais surpreendentes. Algumas são mundos congelados, como Europa e Encélado, escondendo oceanos líquidos sob camadas espessas de gelo. Outras são vulcânicas, como Io, com erupções constantes alimentadas por forças de maré gravitacionais. Essas forças surgem quando um corpo é esticado e comprimido pela gravidade de outro, gerando calor interno. Mais uma vez, a gravidade mostrando que não é apenas uma força de queda, mas uma fonte de dinâmica e energia. É impossível não se perguntar: quantos desses mundos poderiam abrigar condições favoráveis à vida? Uma ilha em um oceano escuro. Agora, vamos afastar ainda mais. O sistema solar se torna um ponto. O Sol, uma estrela entre centenas de bilhões em uma galáxia espiral chamada Via Láctea. Essa galáxia tem cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro. A luz leva 100 mil anos para cruzá-la de uma ponta à outra. Nós estamos localizados em um braço espiral periférico, longe do centro galáctico, onde a densidade de estrelas e a atividade energética são maiores. É um bairro relativamente tranquilo do cosmos. Galáxias, cidades de estrelas. E a Via Láctea não está sozinha. Ela faz parte de um grupo local de galáxias, incluindo Andrômeda, que um dia vai se fundir conosco, em um evento lento e majestoso. Além disso, existem bilhões de outras galáxias espalhadas pelo universo observável, cada uma com sua própria história, estrutura, ritmo. Algumas são elípticas e antigas, outras irregulares e caóticas. Algumas estão formando estrelas intensamente, outras já consumiram quase todo o seu gás. Em escalas ainda maiores, as galáxias se organizam em filamentos e aglomerados, formando uma espécie de teia cósmica. Vazios gigantes separam essas estruturas, criando um padrão que lembra uma espuma tridimensional. Uma segunda pausa para respirar. Se essa viagem está te ajudando a relaxar e a olhar o universo com outros olhos, aproveita para deixar o like e se inscrever no Estúdio Quântico. E comenta aí, em que momento você sentiu mais essa sensação de uau? No quântico, nos planetas, nas galáxias. Isso ajuda demais o canal a continuar existindo. Agora, vamos para o último e talvez mais intrigante capítulo: o universo em expansão. No começo do século XX, acreditava-se que o universo era estático. Sempre existiu, sempre foi assim. Até que observações mostraram algo inesperado. As galáxias estão se afastando umas das outras. Quanto mais distantes, mais rápido se afastam. Isso não significa que elas estejam se movendo através do espaço como carros em uma estrada. Significa que o próprio espaço está se expandindo. O universo está crescendo. Se voltarmos esse processo no tempo, chegamos a um estado extremamente quente e denso, o Big Bang. Não uma explosão em um ponto específico, mas uma expansão do próprio espaço a partir de um estado inicial. O limite do que podemos ver. Existe um horizonte além do qual não conseguimos observar, não porque não haja nada lá, mas porque a luz dessas regiões ainda não teve tempo suficiente para chegar até nós desde o início do universo. Esse é o limite do universo observável. Além dele, pode haver muito mais cosmos, talvez infinito, talvez com propriedades semelhantes, talvez completamente diferentes. Nós simplesmente não sabemos. E essa ignorância não é um fracasso, é um convite. Do átomo ao infinito, sem ruptura. Quando você olha para essa jornada inteira, algo curioso aparece. Não existe uma quebra clara entre escalas. As leis que governam partículas também influenciam estrelas. A incerteza quântica deixa marcas no início do universo. As flutuações do vácuo ajudaram a moldar a distribuição de galáxias. Tudo está conectado.
O invisível sustenta o imenso. E nós, feitos de poeira estelar organizadas por regras quânticas, somos uma forma do universo contemplar a si mesmo. Um silêncio que fala muito. Talvez o aspecto mais bonito de tudo isso seja o silêncio. O universo não grita, ele não se apressa, ele simplesmente acontece. Enquanto isso, aqui estamos nós, ouvindo, pensando, sentindo. E talvez relaxar consciência seja exatamente isso. Permitir que a mente viaje por escalas absurdas sem pressa, sem ansiedade, só curiosidade tranquila. Fechamento. Se você gostou dessa jornada da menor escala até o infinito, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse episódio com alguém que também curte pensar sobre o universo de um jeito calmo e profundo. Aqui no Estúdio Quântico, sempre tem mais uma viagem esperando por você. Dá uma olhada no próximo vídeo da playlist Relaxando Consciência e continua essa contemplação. Obrigado por ouvir até aqui. Respira fundo e até a próxima viagem pelo cosmos.